tô aparecendo não. Tá. Boa noite a todos, meus estimados irmãos. Com muita alegria, apesar da dificuldade, nós vamos dar início hoje a respeito daquilo que a gente mais gosta, é falar do Mestre Jesus. Agradeço de antemão a direção da casa, da Associação Espírita O Caminho da Luz, para que unidos e coesos nós possamos falar um pouco dessa doutrina tão maravilhosa e ver que a importância da cristandade na visão espírita, o Mestre Jesus. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer algumas colocações a respeito dessa divindade maior, que é o Mestre Jesus, nos referindo ao tempo. Então vamos agora nos concentrar, pedir ao Pai Maior a espiritualidade desta casa, que aí está, juntamente com meus estimados irmãos, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Pai de divina bondade, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Apesar das dificuldades existenciais, mais uma vez, a espiritualidade maior nos auxilia, para que a gente possa, a cada momento, viver essa sua doutrina tão maravilhosa. Hoje nós vamos ter a oportunidade de falar a respeito de Jesus e a cristandade na visão espírita. Meus amados irmãos, quando a gente fala dessa cristandade na visão espírita, a gente vai ter que entender que a Ásia é um país, ou seja, a Ásia é um continente, ou seja, é o berço de todas as religiões do mundo. É na Ásia que a gente vai encontrar o Oriente Médio, onde a gente vai encontrar o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Isso é uma tríade. Na Índia nós vamos encontrar o budismo, o hinduísmo. No Extremo Oriente nós vamos encontrar o confucionismo. E as religiões monoteístas, de um modo geral, que estão ainda no Oriente Médio. O que é que a gente tem que entender e observar? Que durante este período existencial das religiões, a gente vai ver, vamos dar um salto, uma caminhada, para a gente entender o que está nos acontecendo. Porque a cada momento que a gente vê, as dificuldades desde aquela época até hoje existem. E no judaísmo nós vamos encontrar um livro chamado a Torá. O judaísmo tinha aquela terra prometida através do Torá para os judeus, que ela era proferida por Abraão. Nós vamos encontrar o islamismo com o livro Alcorão, onde a gente entende que era a terra prometida, tá certo, aos judeus por Abraão. E o islamismo, o Alcorão, que é a terra onde Maomé subiu aos céus. Hoje, meus irmãos, a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. E o cristianismo nós vamos encontrar a Bíblia Sagrada, onde Jesus foi, nada mais nada menos, crucificado lá em Jerusalém. E a gente observa e vê que Jerusalém, aquela região, é uma região onde existem conflitos desde que o mundo é mundo. Jerusalém é chamado de uma terra de conflitos, pois ela é 3 vezes santa, Jerusalém. Por isso nós chamamos de Terra Santa. Ela é santa para o cristianismo, pois foi lá onde Jesus foi crucificado. Ela é santa para o judaísmo, pois foi a terra prometida para os judeus, proferida por Abraão. E ela é santa para o islamismo, pois ela foi o local onde Maomé subiu aos céus. Meus amados e estimados irmãos, esta caminhada que nós estamos vivendo, aonde esses conflitos existenciais, a gente observa a cada dia as mudanças do meio ambiente, as mudanças das transformações cósmicas, tudo isso nos leva a nos aproximar de Jesus e a sua cristandade. Por que a gente tem que começar a entender isso aí? Porque a gente observa que a cada momento, a cada dia, a gente vê
as diferenças existenciais na educação, na saúde, na medicina, em todos os ramos da nossa caminhada, a gente observa as nossas dificuldades. E a gente pode começar agora, neste mês de dezembro, o mês da plenitude maior, o mês em que o Mestre Jesus, ele renasce a cada ano para a nossa vivência. Esse Natal e o Espiritismo é uma data fundamental para todos nós. Pois o espírito natalino é uma visão geral para uma melhor interpretação dessa simbologia do Natal. O que seria Natal? Natal é nascimento, vem do latim, Natale. É o dia que se comemora o nascimento do Cristo, que para os católicos é o dia 25 de dezembro. Mas, devido às histórias, o nascimento de Cristo e os seus costumes, 1º de janeiro, para outros 6 de janeiro, 25 de março, 20 de maio, os chineses observam que o Natal seria em março, meus irmãos. Os cartões de Natal surgiram na Inglaterra em meados do século XVIII. A árvore de Natal, o Papai Noel, que é o vulgo São Nicolau, que nasceu na Turquia. Meus amados e estimados irmãs e irmãos, se nós observarmos, a gente vai entender que as dificuldades existenciais, tudo está ligado ao capital. Infelizmente, o capital está falando mais alto dentro de toda a nossa história. Porque é através deste capital que a gente começa a caminhar. E se a gente observar, a gente vai falar sobre cada função dessa. Nada acontece por acaso. Quando a gente diz que no dia 25 de dezembro é a celebração do nascimento de Jesus, por quê? Teria Jesus nascido neste dia? Claro que não. Lá no Evangelho de Lucas, em 2:8-9, ele diz o seguinte: diz que os anjos anunciaram a vinda de Jesus aos pastores que estavam no campo guardando durante as vigílias e o seu rebanho. Alguns estudiosos afirmam que o nascimento de Jesus pelos meses de abril, maio ou junho. Se a gente observar, naquela época existia a festa das colheitas para os pagãos. E a gente teria que entender que essa festa acontecia todo santo dia, todos os anos. E foi surgindo a cada momento a árvore de Natal, enfim, uma série de fatores. E o que é que a gente observa? A gente observa que a simbologia do Natal, o Pai Natal ou Papai Noel, é usado para incrementar as vendas de final de ano. O espírito de Natal, segundo a propaganda, está relacionada com fartura da mesa, quantidade de brinquedos e os estímulos às compras. Meus irmãos, vejam como o mundo vai caminhando e muitas vezes a gente não sabe aonde encontrar o verdadeiro caminho da paz, o verdadeiro caminho do amor. Por quê? O nascimento de Jesus e a sua manjedoura. Conta-se que Jesus nasceu numa manjedoura rodeado de animais. Alguns historiadores dizem que isso não é verdade. Afirmam que a casa de José era pequena para abrigar toda a família. O novo rebento nasceu no estábulo. Meus irmãos, se nós observarmos, as casas daquela época, elas eram da seguinte maneira: elas eram feitas só um vão de entrada, só tinha uma porta. Então, através desta, além, nem porta tinha, porque era aberta, e ali ficaria o estábulo, ficaria uma série de animais, e as pessoas ainda não entendiam ainda um pouco do que era a civilização como deveria ser, como a gente vê hoje. Tudo é uma transformação paulatinamente. Agora, meus irmãos, em termos simbólicos, que Jesus nasceu no estábulo, nasceu em uma manjedoura. Em termos simbólicos, a manjedoura, o que é que revela para nós? É o caráter humilde e simples daquele que seria o maior revolucionário
todos os tempos, que era o Mestre Jesus. Esse Mestre que a gente tanto procura, que a gente fala com ele todo santo dia e a gente não segue o que ele determinou, que é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Meus estimados e queridos irmãos e irmãs, como é difícil esta caminhada. Vocês viram agora há pouco a dificuldade na prática do bem, para nós fazermos esta live para vocês e também eu crescer espiritualmente, como nós tivemos dificuldade. Mas nada que a gente não pense no Pai maior, nos Espíritos de luz, para que eles nos ajudem nesta caminhada. Então, se a gente observa e vê que tudo isso que acontece não é por acaso. Tudo isso faz com que a gente caminhe nesta plenitude maior, para a gente caminhar diante do Pai, nos mostrando o que a gente tem que ser melhor do que foi ontem. E o nascimento de Jesus, ele teve esse anúncio profético. E quando fala desse anúncio profético, é o anúncio da espiritualidade maior. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus convosco. Meus irmãos, observe e vejam, os judeus esperavam na condição de rei e governador, mas vejam o que era que o Mestre Jesus disse. Ele dizia ser rei, sim, mas não deste mundo. Aí já está inserido, meus camaradas e queridas irmãs, o Espiritismo. Ele não seria rei, não deste mundo, enaltecendo a continuidade desta vida. Vislumbrava-se a expectativa da vida futura. Essa exaltação de uma vida futura é muito importante para que nós, a cada momento, vivenciamos o que o Mestre Jesus deixou, que é amar, amar e amar. A cada momento a gente vê o nascimento de Jesus, esse nascimento que teve tanta dificuldade, mas com muita coisa chegou a todos nós. Porque a gente sabe, meus irmãos, que naquela época, antes de Cristo, a educação era lamentável, o cativeiro era norma, a mulher sempre oprimida. Será que é igual a hoje, meus queridos irmãos e irmãs? Veja que essa diferença de anos, de milênios de anos, a educação era lamentável, está melhorando, mas ainda a mulher é sempre oprimida. Mas naquela época, com o nascimento de Jesus, vem uma nova era para o sentimento, para o amor, para a solidariedade, para a lealdade, para tudo aquilo que eleva o Pai maior. E através do seu exemplo, através da sua vivência, através de tudo aquilo que ele mostrou, o Mestre serviu de apoio ao próximo, fazendo com que os discípulos o seguissem, procurassem viver e fazer o bem, ajudando os doentes, os infortúnios, aqueles que mais necessitavam. Nada acontece por acaso, meus estimados irmãos e irmãs. Com esta vida que a gente está vivendo hoje, as dificuldades que a gente tem, a falta de fé, a falta de companheirismo, o agradecimento que a gente não faz ao Pai maior. Mas nesse mês de dezembro, o Natal deveria ser todo dia. É onde a gente abranda o nosso coração, onde tem menos acidentes, onde tem menos assassinatos, onde morre menos gente, e a pandemia está aí. Tudo colocado devido às transformações do nosso universo maior. E se a gente observa, lá no livro de Chico Xavier, o roteiro, onde ele diz, Emanuel, e o livro do roteiro, diz o seguinte: a educação era lamentável, pobre, o cativeiro era lei, os pais podiam vender seus filhos, etc. Jesus, entretanto, começa com uma nova era. Os seus discípulos são iluminados com a divina influência,
consagrando-se a serviços semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicaram-se aos doentes, aos infortunados, institui casas de socorro para necessitados, a escola de evangelização para o espírito pobre. E a gente sabe perfeitamente que naquela época, me parece que eram os beneditinos, eles criaram, naquela época já, escolas de aperfeiçoamento, de estudos e também hospitais. Se a gente observar, tudo isso fazendo parte do espírito de Natal, o espírito natalino. O que seria, meus irmãos, o espírito de Natal? É a revivência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Esses ensinamentos que a cada momento nós espíritas somos construtores de uma nova era, necessitando ver esta fé raciocinada, porque nós sabemos quando acertamos e quando erramos. E por que não pedir desculpa quando a gente erra? Mas a vaidade não deixa, a ignorância do coração, o egoísmo, a falta de compartilhar a prática do bem. Devíamos pegar este exemplo, é a revivência dos ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, não há necessidade de esperarmos o final do ano para começá-lo. Vamos começar hoje, vamos começar agora. Vamos fazer este Natal todos os meses do ano. Vamos distribuir os nossos excessos que nós temos em casa. Vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele nos proporcionou e nos tem proporcionado, para que a gente a cada momento possa vivenciar e viver o verdadeiro Natal. A conquista ou conquistador diferente, o Mestre Jesus foi um conquistador diferente, porque a gente observa e vê, hoje, meus irmãos, a história está completa de conquistadores, está repleta. A maioria faz as suas conquistas à custa de punhal e veneno, perseguição e força. Vocês vejam o que está acontecendo. A gente não escuta, a gente não vê, a gente não participa, a gente não se doa ao nosso irmão, precisando a cada momento fazer com que a gente viva melhor, e a gente sabendo que fazendo a caridade, a gente está servindo a Deus, nos ensinando a cada momento este patamar de conhecimento para que a gente possa melhorar. Porque Jesus, nos entanto, perdoando e caminhando, levantando e curando, modificou a obra de todos os opressores e seus legisladores. Por quê? Porque é a prática do bem. É a prática daquilo que é necessário, meus irmãos, a gente vivenciar. O Mestre Jesus é chamado o Mestre dos Mestres. É um conquistador diferente. Foi aquele Espírito que veio à face da terra nos dar o exemplo, nos mostrar a cada momento a importância de nós. Não só nós, mas um Chico Xavier, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá. Todos vocês que estão nos assistindo e escutando, por que não fazer o diferente? Por que não fazer o diferencial? Meus amados irmãos, não é fácil esta caminhada. Se a gente observa, a gente vê lá em Cura, ele diz, Jesus foi o mestre da sensibilidade. Muitas pessoas queriam milagres, mas ele demonstrou que o maior milagre estava em descobrir os segredos das coisas simples e quase imperceptíveis. Jesus contemplava tanto os elementos da natureza, como as sementes, as árvores, o tempo, os pássaros, que os utilizava com maestria em suas parábolas, promovendo a arte de pensar. Ele foi um mestre dos mestres na qualidade de vida, porque sempre achou tempo para fazer das pequenas coisas um espetáculo a seus olhos. Meus irmãos, como nós somos pequenos, muitas e muitas vezes a gente pede ao Pai Maior e quer que Ele resolva da noite para o dia. Será que eu mereço? Será que eu tenho condições de fazer, ou pelo menos imitar aquilo que o Mestre deixou para nós? A gente contempla a natureza, a gente reclama, está chovendo, eu não posso sair. Oh meu Deus, por que é que eu não vou poder sair?
está chovendo. Outra coisa, muitas e muitas vezes, a gente não tem tempo para casa. Qual de nós no fim de semana vai fazer uma visita aos nossos pais, aos nossos entes queridos? A gente vai almoçar e sai de imediato. Não pergunta para saber se o outro está bem. No trabalho, ao sair de casa não agradece. Meus irmãos, essa qualidade a gente vai ter que ter, apresentada pelo grande mestre. E se a gente observar, tudo isso está acontecendo e a gente não está vendo. E se a gente observar aqui agora, vamos falar um pouco, descer um pouquinho, para a gente falar a respeito do bispo Nicolau, que ele foi batizado pela Igreja Católica e passou a ser conhecido como São Nicolau. Ele surgiu em 1886 na Alemanha. O que era que ele fazia? Ele saía distribuindo umas moedazinhas no saco e colocando no meio da rua para os pobres pegar. Isso já era uma caridade. Depois a gente vai ver a simbologia da árvore de Natal. Essa árvore de Natal, que são repletas com bolas, com presentes. Essa árvore de Natal que a gente colocava cartões, que antigamente a gente mandava cartões para as pessoas, hoje a gente manda ao Zap. E durante isso daí, eu preparei, antes de vir para cá, Deus me deu esta oportunidade, e eu escrevi isso aqui que eu gostaria de ler para vocês, para depois a gente voltar para o que a gente está vendo. Falando sobre o tempo, eu coloquei: vivemos uma era na qual a força de cada ser humano é crucial para a evolução da sociedade. É preciso influir no meio ambiente, ao invés de sermos oprimidos por ele. Construir, meus irmãos, ao invés de reagir passivamente àquilo que ocorre à nossa volta. É tempo de visualizar o que se quer construir e buscar sua efetiva concretização. Observe e vejam como nós somos omissos. A gente polui o meio ambiente, a gente não respeita o outro irmão. Quem tem os vícios de fumar, de beber, faz sem respeitar o outro que está ao lado. Colocamos poluindo a água, a rua. A gente fica passivamente, não é comigo, não me importa. A evolução humana, com suas inovações extraordinárias, nos deixa cada dia a serviço de nós mesmos. O que aconteceu hoje aqui? Eu querendo entrar, aperreado, mas a espiritualidade maior colocou. Parece que eu estava vendo que ia acontecer. Vou repetir. A evolução, com suas inovações extraordinárias, nos deixa cada dia a serviço de nós mesmos. Porque nós nunca sabemos de nada. Nós nunca somos maior. Nós temos que caminhar lado a lado. Nós temos que entender o outro é nosso irmão. Nós temos que agradecer ao Pai Maior por todas estas oportunidades. É preciso fazer uma reflexão, pois nós temos momentos de fraqueza, de cansaço, de dúvidas, de insegurança. Em momentos em que se pergunta se tudo vale a pena. Nesta época de Natal, observe o que está acontecendo. A própria evolução da humanidade nos mostra que os obstáculos são oportunidades para crescer e ficar mais forte, meus irmãos. Vivemos hoje momentos de transição, não só no nosso país, mas em todo o universo. A parte sideral, os mundos existenciais, onde na Bíblia já está escrito que diz: da casa de meu pai tem muitas moradas. Mudanças acontecem todos os dias. Produtos ficam obsoletos e o avanço tecnológico na medicina, na engenharia, na astronomia, se torna possível o impossível. Todos os dias, mais que nunca, é tempo de criar, de estar atento a tudo que ocorre à nossa volta e buscar um espírito fraterno para atender às necessidades existenciais da sociedade. O que é que eu estou fazendo para com a sociedade? O que é que eu estou fazendo dentro da minha casa? E o espírito natalino que a gente vai ver aqui a árvore de Natal, os cartões, a ceia. Hoje mais que nunca não podemos nos acomodar, meus irmãos.
porque mudanças repentinas poderão alterar as condições externas. É preciso nos fortalecer todo o tempo para estarmos sempre prontos para os desafios que estão por vir. Veja agora a pandemia. Se a gente não se pegar com o Pai maior, se a gente não tiver fé, até o nosso sangue, ele perde o sentido e acaba com a nossa defesa. É tempo de dar um salto como ser humano, mas também é tempo de trabalho em equipe, de ajuda mútua a todo tempo. É tempo de cooperação e de alianças, generosidade no dar, no oferecer ao outro, quebrando círculos viciosos que nos mantêm as pessoas isoladas. É tempo e hora de dar o primeiro passo, meus irmãos. É tempo de respeito mútuo. É preciso, acima de tudo, fugir das mesquinharias do dia a dia, buscar uma ordem maior, um desenvolvimento harmonioso e equilibrado dentro de nós mesmos, fazendo assim uma transformação interior para alcançarmos o amor, a caridade, a paz que tanto desejamos. E se a gente observa, revivendo o cristianismo, a mensagem veio nos ensinar este grande homem, a lei de causa e efeito, de justiça divina, que seja nesta vida ou vida futura. O que é que diz Allan Kardec? Com o auxílio dos espíritos superiores, deu continuidade a esta grande obra de elucidação dos caminhos da evolução. Festa de Natal para os espíritos, meus irmãos. A gente vai chegar lá. Então veja, vamos falar e continuar falando agora da árvore de Natal, a simbologia do Natal. Árvore de Natal, ceia de Natal, sinos de Natal, bolo, vela, estrela, Papai Noel, presentes. Tudo isto foi criação do homem para fins comerciais. Vocês vejam, para fins comerciais. A árvore de Natal simboliza a gratidão da humanidade pelo nascimento de Jesus, aquele que é o mestre dos mestres. A árvore de Natal simboliza também, meus irmãos, a esperança, a paz, a vida e a alegria. Vou repetir, esta árvore de Natal. Geralmente, os católicos, eles constroem a árvore no dia 8, dia de Nossa Senhora. Mas veja só, qual a simbologia real? É a esperança, é a paz, a vida e a alegria. O pinheiro. Pinheiro, você sabe que é um pinheiro, é a única árvore que consegue sobreviver ao frio intenso do inverno europeu. Alguns estudiosos acreditam que a árvore de Natal ela começou a ser usada no século XVII, em uma província francesa, pois a árvore de Natal ela representa nada mais nada menos por este eixo vertical que une o mundo espiritual, psíquico e material. Esse eixo grande que tem com as pontas, todo esse eixo. Repare o que é a importância para nós. Ela representa o mundo espiritual, psíquico e material. Por isso os presentes ficam ao seu redor. Os cartões, as velas, os presentes, a estrela de Belém, lá em cima que simboliza a luz de Deus, que celebra o encontro do Salvador com aqueles 3 reis magos. Era Belchior, Gaspar e Baltazar. Vejam que beleza, meus queridos e queridas irmãs. A estrela também, ela representa a força interior. Com o passar dos tempos, as árvores de Natal foram sendo enfeitadas principalmente por bolas. Essas bolas ao redor dela, ela representa os mundos existenciais, onde Jesus disse que na casa de meu Pai tem muitas moradas. Os frutos são bons produzidos na vida, como também suas ações. As bolas. Tem vários significados. A
A estrela de Natal, que é a estrela de Belém, é um fenômeno registrado na tradição cristã judaica, que teria marcado o nascimento de Jesus. Foi a estrela que indicou o local onde Jesus estava, o prometido Messias. Vocês sabem perfeitamente que Baltazar, Gaspar e Belchior, eles procuraram onde estava o menino e foram hospedados num grande templo do rei. E quando chegou lá, o rei perguntou que quando Jesus dissesse onde estava o menino, que ele iria também fazer uma visita. E sabiamente, eles quando voltaram por outro caminho. Então os magos, Melchior, Belchior e Gaspar, e Batizar, eram homens da ciência. Eles eram o ícone, tá certo? Da ciência do mundo. Porque eles conheciam a astronomia, a medicina, a matemática. Quer dizer, eles naquela época eles representavam a ciência, que vai até o Salvador e o reconhece como Deus, pois nos revela a grandeza da criação. Ele viu aquela estrela interessante que estava lá, aquela estrela de 4 pontas, e de lá eles viram aquele foco indo diretamente para a manjedoura, aonde o Mestre Jesus, o Príncipe dos Príncipes, estava lá. E a estrela de 4 pontas, ela representa também as 4 direções da terra, o norte, o sul e o leste. Por isso que naquela época, ainda hoje os antigos usam, se chover no mês de São José, vai ser uma boa colheita. E aquela luz que dava para a manjedoura, porque os reis que foram ver Jesus, eles conheciam de astronomia. E segundo Mateus, veja só o que ele diz. Capítulo 2, versículo 2, ele diz: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Segundo a lenda cristã, ofereceram para ele 3 presentes: incenso, ouro e mirra. Meus irmãos, se nós observarmos, o Mestre Jesus fez tudo direito. Você veja a tríade que foi aí. Essa tríade, o ouro, o incenso e a mirra. Pai, Filho e Espírito Santo. E o incenso representa a fé, ajudando a manter o bebê protegido. É uma limpeza, é a fumaça. E ainda hoje, os antigos usam o incenso, que eles chamam de incenso de igreja. Os nossos irmãos da Umbanda também usam. Os índios também usam com o seu cachimbo da paz. Tudo com o propósito de fazer o bem. E essa limpeza se dá porque, como Jesus estava numa manjedoura, aqueles insetos que estavam ali sairiam com certeza. Então, esse incenso, ele representa a fé, ajudando a manter o bebê protegido, uma limpeza. O ouro representa a riqueza, simbolizando o grau de realeza celeste de Deus, ou seja, de Jesus. E a mirra, o óleo de mirra, possui propriedades antissépticas e protetor e protege o recém-nascido. Hoje, a gente tem um bebê de criança que passa, naquela época era a mirra, o óleo de mirra. Nenhum inseto chegaria ali. Então, meus irmãos, não é fácil essa caminhada. Precisamos vivenciar a cada momento tudo isso. E se a gente observar, vamos ver o presépio. O presépio foi criado por Francisco de Assis, tá certo? Em 1223. Ele montou o presépio em uma gruta na Itália. Na época, a igreja não permitia realizações litúrgicas, mas Francisco pediu licença e conseguiu a proibição, fazer com que o povo entendesse o que era a natalidade de Jesus, o que era o nascimento de Jesus. Qual era o objetivo? Facilitar aos cristãos a melhor compreensão do nascimento de Jesus. No Brasil, o presépio aconteceu, apresentada pelo padre José de Anchieta, em 1522. E a ceia de Natal, meus irmãos, é o símbolo marcante
do banquete eterno. É um momento em que a família se reúne na última ceia do ano, recebendo visitas de amigos. Mas o que é que a gente observa e vê é que muitas e muitas vezes a gente esquece aquele que está necessitado, precisando de um prato de comida, de um copo com água. Precisa a cada momento ver que o outro é necessitado. E o pai de Jesus, que era José, foi o pai adotivo de Jesus. O homem que assumiu como filho, que lhe deu o seu nome, um lar, que ensinou a Jesus uma profissão de carpinteiro. São José deu ao menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno. O que acontece hoje, meus amados e minhas amadas irmãs? Filhos sem pai, porque o pai não fez e nem adotou. Naquela época, São José, a espiritualidade já mostrou. É por isso que hoje nós dizemos que pai é aquele que cria, não é aquele que faz. São exemplos que o Mestre Jesus nos mostra na caminhada de meu Deus, para que a gente possa caminhar na sua plenitude. E o menino Jesus é o Filho de Deus que se fez homem para dar sua vida pela humanidade, sendo ele na condição divina. Não se deve prevalecer a sua igualdade com Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens. A gente vai encontrar isso lá nos Filipenses. Então, meus irmãos, a cada momento que a gente vê, que a gente passa, que a gente vive, precisamos vivenciar este momento maravilhoso do Natal, procurando nos doar mais, procuramos entender que o outro é nosso irmão, vivenciando na paz maior, compartilhando tudo aquilo que ele deixou. E na noite em que o mundo cristão festeja o nascimento de Jesus, nós espíritas devemos lembrar-se do esforço e do amor e respeito pelos valores da vida, ensinados pelo Mestre Jesus e afixados na doutrina espírita, meus irmãos. Eu costumo dizer que o Espiritismo ele é a base fundamental da vida, e somente unidos aprendemos verdadeiramente a amar. Mas amar é transformando o nosso coração, amar é nos doando acima de tudo na prática do bem, na prática da lealdade, na constância da plenitude e da paz. E a gente sabe que o Espiritismo é a terceira revelação, é um ponto de desenvolvimento espiritual da humanidade, em que todos os problemas, todas as dúvidas, todas as dores serão explicadas à luz da razão e do bom senso, porque nós temos que ter uma fé raciocinada, procurando a cada momento vivenciar tudo isso para que a gente seja melhor do que foi ontem, meus irmãos. Meus queridos irmãos, está se aproximando já a hora de a gente encerrar. Agradeço piamente e com muito amor no coração pela tranquilidade e pela paciência de vocês nos terem escutado. Peço perdão a Deus e a vocês por este problema que a gente demorou, passou 15 minutos além da hora, mas o Pai Maior fez com que nós tivéssemos a oportunidade de chegarmos todos nós juntos aqui e fazermos da melhor maneira possível. Já dizia Dom Helder Câmara, do qual eu tive a oportunidade de ser sagrado por ele quando eu era frade. Ele dizia que a gente não pode falar mais de que 30 minutos, porque fica enfadonho. E a gente procurou fazer tudo dentro dos limites que a gente pode dizer. E para a gente, a cada entender que eu estarei à disposição de meus amados irmãos, estarei com muita felicidade, porque já é a segunda vez. A primeira vez eu fui à Associação Espírita, a Caminho da Luz, fazer uma palestra ao vivo. E hoje tive o prazer e a honra de, no mês de dezembro, no mês do nascimento do Pai Maior, eu ter esta graça de falar sobre Jesus e a cristandade na visão espírita, a qual eu tenho sempre acompanhado, para que a gente se torne melhor do que fosse antes. E para nós encerrarmos, eu vou fazer a oração final, dizendo assim: Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade,
a semear o bem sem pensar nos obstáculos, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a dar além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em todos nós a tua paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Que o Pai maior nos ilumine, nos guarde e que a gente a cada momento possa vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus, na certeza de que Deus é amor, paz e bem franciscana, muita paz e muita luz, e que Deus esteja com todos vocês, e uma boa noite e uma boa semana, e que assim seja.